Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Maurílio de Souza e esse aqui é mais um vídeo do quadro SOS Depressão da Igreja Família Debaixo da Graça em Castanhal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque toda semana nós temos reuniões presenciais na nossa igreja falando de diversos temas relacionados à ansiedade, depressão, questões emocionais e psicológicas. E aqui no nosso canal também nós disponibilizamos conteúdos digitais para você assistir na sua casa e te ajudar com ferramentas, com apoio. O SOS Depressão é um grupo de apoio, né? Um grupo de orientação que vai te ajudar a adquirir ferramentas para você superar a sua dificuldade emocional, beleza? E o tema de hoje é o comportamento compulsivo e os hábitos alimentares. Claramente, um comportamento compulsivo ele pode se desenvolver em uma pessoa por diversos motivos. Existem questões biológicas, questões genéticas, heranças, comportamentos familiares, por exemplo. Existem, claro, traços de personalidade, pessoas que têm a personalidade ansiosa, né, em detrimento de outras pessoas. E existem também os quadros de ansiedade. Uma pessoa que está passando por um quadro, seja crônico ou até mesmo um quadro agudo de ansiedade, um quadro de depressão, pode muito facilmente desenvolver compulsão alimentar. E claramente numa sociedade ansiosa, nós temos cada vez mais casos de compulsão alimentar, pessoas com obesidade, pessoas insatisfeitas com a sua imagem corporal devido aí consequências de um hábito alimentar exagerado, que pode sim se caracterizar como uma compulsão alimentar. Tranquilo? Agora é interessante saber o seguinte: como será que pode ser caracterizado algumas questões voltadas à compulsão alimentar? Presta atenção, algumas causas da compulsão alimentar podem ser, por exemplo, atribuídas à alimentação, dietas rígidas, dietas restritivas feitas de forma errada, né? Isso aí vem por um aumento do risco da compulsão. Muitas pessoas querem emagrecer, por exemplo, fazendo restrições calóricas, restrições dietéticas de forma bastante agressiva. Pessoas insatisfeitas com o seu corpo tentam fazer manipulações alimentares sem orientação devida e podem sim estar desenvolvendo aí um quadro de compulsão alimentar. Então tenham muito cuidado com isso. O próximo passo é comer para conforto emocional. Todos nós sabemos que o ato de comer, ele nos gera uma sensação de prazer. Isso é óbvio, para nós é óbvio, né? A gente come, sente prazer, principalmente alimentos açucarados, alimentos gordurosos, eles nos dão uma sensação de prazer muito grande. E é claro que isso se torna muitas vezes uma arma para que a pessoa possa ali, como válvula de escape, comer para superar dores emocionais, né? Então, eu como para superar dores emocionais. E se você não trata, não cuida da dor emocional, você vai sempre estar alimentando um monstro que nunca vai ser eliminado de vez, beleza? Outro elemento muito interessante, claro, nos dias de hoje isso é muito comum, é a presença do estresse. O estresse físico, o estresse emocional tem contribuído para o aparecimento de depressão, para o aparecimento de ansiedade, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade generalizada de modo geral. E a compulsão alimentar também tem sido consequência de uma vida de muito estresse, uma vida de estresse físico, uma vida de estresse emocional claramente pode também desenvolver um quadro de compulsão alimentar, beleza? O próximo passo, o próximo elemento aqui, né, é a questão da insatisfação física. Como a pessoa se vê, o que a gente chama de imagem corporal. Então a pessoa está insatisfeita com a sua imagem corporal. O que é que acontece? A pessoa, por exemplo, que tem um sobrepeso, ela simplesmente, claro, vai se sentir insatisfeita, principalmente porque se compara a um padrão de beleza moderno e certamente essa pessoa vai se sentir insatisfeita. Então, um dos primeiros pontos que ela vai fazer não é nem procurar uma academia. Provavelmente ela vai começar a fazer alguns ajustes a nível de alimentação. E certamente, sem orientação, como é muito comum, ela pode aí até engordar mais ou simplesmente sentir-se desmotivada por um processo de desnutrição. Muitas vezes a restrição dietética é tão grande que a pessoa se sente ali até depressiva, né? Então é necessário ter muito cuidado com a questão da imagem corporal. E como lidar com essas questões, para que você não sofra, né, com ansiedade, até mesmo desenvolva um quadro de compulsão alimentar. Procure um nutricionista para que ele lhe oriente em como você pode manipular a sua alimentação. Vamos dizer assim que o carro-chefe do comportamento compulsivo hoje são duas coisinhas chamadas de ansiedade e depressão. Um quadro depressivo, eu, por exemplo, já passei por alguns anos de quadro de depressão profunda
e desenvolvi compulsão alimentar por um período da minha vida. Então entenda, eu desenvolvi uma compulsão alimentar, como eu posso dizer assim, agudo, um quadro que durou um determinado tempo. Pode ser um quadro mais crônico, vamos dizer assim, mas entenda que se você detectar características de compulsão alimentar, ela pode ser causada sim, pode ser anunciado, né, uma depressão, pode ser anunciada aí uma ansiedade. Então fique atento aos sinais, tranquilo? Existe uma coisa chamada de síndrome alimentar noturna. É um estudo bastante novo, a ciência ainda está desenvolvendo algumas análises para saber como categorizar esse comportamento. O que seria a síndrome alimentar noturna? Pessoas que acordam no meio da noite e precisam comer algo. Se elas não comer algo, elas não conseguem voltar a dormir. Então isso claramente também é um elemento dentro da compulsão alimentar. Então se você acorda quase toda noite, precisa comer alguma coisa, você se acorda com a necessidade de comer algo. Nem precisa comer muita coisa, mas o que importa é, eu preciso comer algo e volto para a cama e começo a dormir novamente. Isso pode ser claramente uma compulsão alimentar. Então tenha muito cuidado com isso, fique de olho se você não desenvolveu alguma característica do tipo. Crianças também podem sim desenvolver compulsão alimentar. E certamente os pais eles podem influenciar de forma positiva ou de forma negativa nos hábitos alimentares da criança. Hoje temos momentos em que as crianças comem sozinhas, elas decidem o que comer, né? O pai muitas vezes está ausente na mesa e isso pode fazer com que elas não tenham uma orientação adequada no que diz respeito à alimentação. E podem sim desenvolver compulsão alimentar, comer demais ou comer muito açúcares, comer muitos alimentos processados. Então tenham cuidado porque se o seu filho apresentar características de compulsão alimentar, certamente você pode ajudá-lo com certeza a vencer essa questão. Agora, muito interessante, um pilar da compulsão alimentar é a busca pela recompensa. Pessoas buscam recompensa, buscam prazer na comida. Muitas vezes, claro, em alimentos doces, né? Carboidratos, alimentos gordurosos. Quando uma pessoa ela tem continuamente, ela coleciona frustrações, ela coleciona mal-estar, ela coleciona tristeza, ela coleciona insatisfação, ela pode estar desenvolvendo também ali de forma inconsciente uma compulsão alimentar. Ela pode sim estar buscando comer para sentir prazer, já que ela não sentiu prazer em realizar algo que ela tanto queria. Normalmente pessoas que se exigem bastante, pessoas exigem muito de si mesmo, elas têm até um certo teor a mais de desenvolver compulsão alimentar. Ela tenta suprir a sua necessidade emocional com a comida e isso pode também desenvolver um quadro, né, de compulsão alimentar, beleza? É bem interessante que nessa questão de compulsão alimentar e recompensa, nós temos aí um grande vilão, como a gente já falou em outros vídeos aqui no canal, que é o consumo de açúcares, né? O consumo de alimentos açucarados. Cientificamente comprovado que existem regiões do nosso cérebro que contém o sistema de recompensa. E quando você come muitos alimentos à base de açúcares, né, seja açúcares industrializados, seja carboidratos, por exemplo, de massas, né, biscoitos, sorvete, entre outros milhares de alimentos açucarados que nós temos à nossa disposição hoje, o nosso cérebro ele ativa o sistema de recompensa. E é muito fácil a pessoa se viciar em açúcar porque ativa o sistema de recompensa. E claro que encaixa uma coisa na outra. Recompensa, açúcar, vício, compulsão alimentar. É um quadro perfeito para desenvolver aí um problema de obesidade, um problema de doenças causadas por essas questões. Agora eu vou falar aqui como você pode identificar um quadro de compulsão alimentar. Será se você possui algumas características que podem, vamos dizer assim, chamar a atenção para uma questão, para um quadro de compulsão alimentar? Preste atenção aqui nos elementos que eu vou dizer agora. Comer mesmo sem fome ou depois de sentir-se satisfeito. A pessoa que se alimenta muito rápido, né? Alimentar-se escondido ou se alimentar, comer em segredo ali, né? Para que alguém não veja você comendo. Acordar no meio da noite para comer. Sentir-se triste ou culpado depois de comer muito. Problemas afetivos e vícios em jogos, por exemplo. A pessoa ela pode se sentir ali introvertida, né? Pensativa após ali um hábito alimentar. Então, essas características que eu citei agora são muito interessantes para que você possa identificar se você tem comportamentos compulsivos dentro dos seus hábitos alimentares, ok? Agora, o próximo passo aqui é o que uma compulsão alimentar ela pode gerar. Claro, além de transtorno emocional, ela pode também gerar transtornos físicos. Um dos maiores problemas
causado pela compulsão alimentar é a obesidade. Existe uma coisa chamada de síndrome metabólica, que é uma doença que a gente categoriza na medicina, na educação física. Normalmente aparece com diabetes, hipertensão, gastrite, né? Sobrepeso, alteração de níveis de colesterol. Tudo isso podem sim ser agravado por questões de compulsão alimentar. Ela pode gerar insuficiência cardíaca e problemas vasculares, né? Outros distúrbios alimentares, como a bulimia ou a anorexia, também podem aparecer dentro do quadro de compulsão alimentar. E o maior deles, como eu já falei, são os transtornos, né, de ansiedade, os transtornos aí de depressão que se somam e podem sim potencializar uma compulsão alimentar, ok? O último passo aqui é como eu posso tratar, como eu posso cuidar de um quadro, como eu posso vencer, superar um quadro de compulsão alimentar. O tratamento, o cuidado com a compulsão alimentar, vamos dizer assim, a reversão do processo, ela é multidisciplinar. Ela não pertence só à psicologia, ela não pertence somente à nutrição, ela é uma soma de elementos, como por exemplo, a pessoa cuidar da sua vida espiritual, se relacionar com pessoas e também, claro, se for necessário, buscar a ajuda de um psicólogo, né? De repente, para fazer uma autoanálise, para que a pessoa possa identificar os gatilhos, o que tem levado ela a momentos de comer bastante, momentos de sair da alimentação padrão. E claro, né, para que ela evite esses próximos gatilhos, ela precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento no que diz respeito às questões emocionais, ela é um dos pilares mais fortes no combate à compulsão alimentar. E com certeza, se você precisar de um psicólogo, você pode sim estar fazendo um tratamento, uma ajuda paralelo ali aos hábitos alimentares. E o segundo passo aqui é exatamente buscar a ajuda de um nutricionista. Então, se a compulsão é alimento, se a compulsão é na comida, claramente você tem que ter ali uma ajuda de um profissional nutricionista que entenda, né, que tem experiência com compulsão alimentar. Comer alimentos que não te gerem impulsividade, compulsividade na verdade, né? Então, por exemplo, alimentos açucarados certamente são proibidos dentro de um quadro de compulsão alimentar, porque, como eu já falei, eles geram sensação de prazer, eles geram sensação de recompensa. E isso é um perigo muito grande para a pessoa que já está passando por essa questão. Tranquilo? Se você precisa de tratamento médico, você pode sim também estar fazendo um tratamento, um acompanhamento paralelo. Como eu falei, o cuidado de uma compulsão alimentar, ela é multidisciplinar, ela envolve vida espiritual, ela envolve autoconhecimento, tratamento, acompanhamento psicológico, ela exige também em alguns casos o tratamento médico, né? Alguns medicamentos ajudam a combater o nível de compulsão alimentar. Certo que se você reduz os níveis de ansiedade, você reduz os níveis de compulsão. Se você melhora de uma depressão, também você reduz os níveis de compulsão. Estão todos interligados. Se relacione mais com pessoas, procure um nutricionista, cuide da sua vida espiritual e, se for necessário, procure a ajuda de um médico. Se for necessário também tomar alguma medicação para combater o excesso de ansiedade, para combater o excesso de compulsão, não pense duas vezes, vai te ajudar bastante. E lá na frente, quando você superar tudo isso, você vai ser um testemunho de vida, né? Você vai dar testemunho a pessoas que com certeza vai edificar a vida de outras pessoas que também estão passando por esse quadro ou irão passar. Olha só, então o recado de hoje já foi dado, o tema foi abordado de uma forma mais objetiva, de uma forma mais direta para te ajudar a entender, até mesmo identificar se você passa por um problema de compulsão alimentar. Fique atento aqui ao canal, se inscreve, porque nós vamos lançar mais conteúdos em diversos segmentos das questões emocionais, psicológicas, questões espirituais para te ajudar a superar o seu desafio. Fique com Deus, um grande abraço e até breve.